Estimados internautas, saudações. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, que tem formato de podcast, ele aleita-se ou inspira-se no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Como tal, nós atraímos líderes moçambicanos para que eles, na primeira pessoa, possam transmitir as suas lições de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram, que habilidades, ferramentas ou saber fazer prático, isto é, habilidades que também obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico, e que atitudes, saber ser, estar, comportamento, caráter é que desenvolveram, que foi resultado do conhecimento teórico e prático, e desta forma este caráter passa a ser um ativo intangível que permite comunicar aos outros, aos seus seguidores, o perfil que eles pretendem transmitir. Este programa ele é inspirado, ou melhor, o nosso programa tem como ambição contribuir para a formação de uma comunidade de líderes moçambicanos que sejam conscientes que são líderes, responsáveis do papel que desempenham enquanto influenciadores positivos, e sejam líderes também empáticos com as causas que seguem e também sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós usamos é a comunicação. Entendemos que a comunicação tornando comum é o meio pelo qual, ou a ferramenta que o líder usa para transmitir as suas ideologias, pensamentos, estratégias, visão de uma forma simples, compreensível, direta, para que haja um engajamento. Este engajamento vai assegurar que os seus seguidores internos e externos compreendam a mensagem, possam também depois aprender e passar a incorporar em si, e possam também seguir a visão enquanto um legado que este líder vai transmitir, que possa perdurar por gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Mumad Mukanyeya, ele que é licenciado em Relações Internacionais e Diplomacia, mestrando em Economia e Gestão de Petróleo e Gás Natural, fundador e diretor da Mozambique Energy Intelligence, fundador da Academia Enermina Moçambique, pesquisador Enermina, autor, consultor de política de gestão da indústria extrativa, ativista político social, e mais, ele pessoalmente, na primeira pessoa, vai nos transmitir com muita eloquência. Mumad Mukanyeya, bem-vindo ao nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Muito bom dia, meu caro líder. Obrigado por convidar-me, mas também diz que o Chá de Coaching não é só para nós ensinarmos, mas principalmente para aprender. Então, desde já faço muito gosto em estar cá e cumprimento a todos que nos acompanham. E pessoalmente espero poder partilhar algumas ideias que sejam construtivas e possam de certa maneira transformar a forma de ver a sociedade, a economia, o ambiente, a nossa vida pessoal e profissional, de modo que possamos alcançar aquilo que são as nossas visões, e alguns chamam propósitos, mas os propósitos, quando já estão relativamente visíveis em papel ou em ideias que sejam discutíveis, já se tornam visões. Então, em algum momento estamos aqui para poder realizar o chá de coaching. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Iríamos talvez começar com esta ideia que nos transmitiu, este grande ensinamento que nos deu agora, dizendo que quando os propósitos tornam-se visíveis, palpáveis e compreensíveis, eles passam a assumir a forma de uma visão. Olhando para o logotipo quer da Academia Enermina, quer também da Mozambique Energy Intelligence, que eles têm
uma certa semelhança no aspecto. O que espelha este logotipo enquanto uma imagem institucional naquilo que é a visão que esta organização pretende transmitir? Bem, obrigado. É realmente um chá de coaching. Agora estou a colocar-me a pensar e a refletir muito sobre a nossa própria visão. Mas nós temos um slogan que chama-se Conectando Energias. Conectando energias não só no sentido de energias como recursos energéticos, mas energias humanas, energias organizacionais, no sentido de permitir a existência de um espaço de convergência em que todos os atores possam ser ouvidos, mas também ver aquilo que é necessário ver para poder se integrar aos setores que nós trabalhamos. Mozambique Energy Intelligence tem como a visão de ser o veículo do conhecimento técnico-científico que orienta os market players, ou seja, os atores, sejam eles nacionais ou internacionais, a tomar melhores decisões, planificar melhor as suas atividades através da pesquisa, informação e comunicação. Logicamente que essas pesquisas, informações e comunicações são colocadas em diferentes moldes ou formatos que permitem com que a partilha e ao receber as pessoas, ou pelo menos o mercado, possa compreender quais são as dinâmicas, o que está a acontecer e eventualmente planificar e posicionar-se melhor para a indústria. Agora, a Academia Enermina, como ainda no processo de poder explicar um pouco o logotipo e a sua convergência, a Enermina tem também a visão de ser um espaço de convergência de profissionais, mas também organizações nacionais, disponíveis e com a intenção de servir a comunidade, mas servir a comunidade não simplesmente só no sentido voluntário como tal, de prestar serviços à comunidade de maneira voluntária, de modo que a própria comunidade, que de um lado sem recursos ainda precisa de assistência, então é uma forma de criar um voluntariado nacional que permita um engajamento ainda mais construtivo das empresas, dos profissionais, da comunidade em si, que é para desenvolver Moçambique no sentido real. E isso para nós faz-se principalmente com a ciência, as pesquisas principalmente, e a Enermina Academy procura fazer essa convergência de conhecimento e de maneira organizada e um pouco mais coletivizada e de forma colaborativa, partilhar esse conhecimento à comunidade sem que seja necessariamente originário de uma única pessoa, mas que a validade do conhecimento também seja feita por vários intervenientes que só por participar também concordam ou pelo menos contribuem para aquilo que é o bom desenvolvimento da comunidade. Então, o logotipo, na verdade, tem tido alguma transição, mas essencialmente nós, no logotipo da Mozambique Energy Intelligence, em verdade, agora está monocromático, mas a essência do logotipo são as cores da bandeira de Moçambique, em triângulos que se convergem. E esta convergência significa que, primeiro, somos múltiplas entidades, e as cores individuais mostram que, apesar de sermos uma múltipla coletividade, cada um tem a sua característica, tem as suas diferenciações. Mas ao mesmo tempo que existe essa diferenciação de cada um de nós, existe um propósito comum que é de desenvolvimento. E por isso que os triângulos estão sempre a unir-se no centro. Então, o objetivo é ser o ponto de convergência para acesso à informação, acesso ao conhecimento que transforma as entidades, principalmente para poder se integrar nesses mercados de energia, mineração, agricultura e ambiente, que são o nosso foco de trabalho e desenvolvimento na Academia Enermina. Muito bem, excelente. De que forma é que a missão, sendo da visão, a missão enquanto a forma pela qual esta visão é materializada, e indo mais de encontro à missão corporativa, de que forma é que a missão corporativa de Enermina materializa o propósito de vida do Momad Moukane enquanto fundador, mentor e quem
visionou e teve um pensamento estratégico, depois converteu numa visão que acaba agora de explicar muito bem. Pois. Mas de que forma é que a missão corporiza o propósito de vida do mentor? Bem, muito obrigado. Mais uma vez, sempre há questões muito interessantes para refletir. A nossa missão, objetivamente, é pesquisar, treinar e informar e certificar profissionais e organizações. Informar, treinar profissionais e organizações. E nós temos vindo a fazer isso como um propósito logicamente alinhado ao objetivo principal da Mozambique Energy Intelligence, que no final das contas surgiu para poder colmatar o fosso de informação. Pessoalmente, quando comecei a fazer a pesquisa da indústria extrativa, inicialmente para a indústria de petróleo e gás em 2011, tive alguma dificuldade de acessar informação. Mas depois, quando continuei a fazer a pesquisa, percebi que a informação às vezes é produzida e alguns não compreendem. É produzida, às vezes não é divulgada. É produzida às vezes de maneira muito superficial pelas entidades de comunicação social normal, que não têm uma especialização aprofundada a estas matérias. É produzida e ao mesmo tempo é replicada por vários órgãos de comunicação social, e as pessoas normais, o conteúdo local, acessam essa informação sem o devido domínio sobre a significância dessa informação. E percebia na altura que, por não haver este ABC ou conhecimento essencial sobre a indústria, muitas entidades acabam não conseguindo se integrar ou não conseguindo alcançar algumas oportunidades e culminando com a execução das suas visões e objetivos comerciais ou das organizações ou profissionais, porque realmente não existia uma entidade que de forma regular acompanhasse a indústria, mas também refletisse sobre a indústria num sentido nacional. Um sentido em que a análise que se faz é de realmente apontar para a significância da informação e retirar dali as oportunidades passíveis de ser identificadas pelos atores nacionais. Então, em algum momento, isso a Enermina, na sua missão como academia, não falando antes da Mozambique Energy Intelligence, a Enermina, que foi criada em 2020, na sua missão de poder ser o veículo do conhecimento e na missão de poder informar, pesquisar e treinar e certificar as entidades, conseguimos elaborar 3 publicações que nós chamamos de Enermina Magazine, como materialização da visão, mas também da missão. Conseguimos, inicialmente nós estávamos a fazer o trabalho contínuo com o Parlamento, então fizemos formação e certificação de pelo menos 173 deputados, desde 2017 até cá, mas ao mesmo tempo também lançamos um exercício e exame que nós chamamos o ABC, o básico, para todas as entidades interessadas em conhecer as indústrias de energia, mineração e ambiente em Moçambique, e já fizemos certificação de pelo menos 42 pessoas, desde estudantes, empresários, que acabam acessando o conteúdo e certificando, e nós estamos neste processo de tornar a Enermina, na verdade, na marca mais, diria, para não dizer mais relevante, mas numa marca que seja dignamente local, no sentido de que seja acessível a qualquer que seja o indivíduo local interessado em participar nesses setores, mas que em algum momento não encontra acesso nos moldes tradicionais de desenvolvimento da indústria. Isso para não ainda irmos fazer a busca dos desafios ou pontos negativos que estas indústrias estão a mostrar nesta altura, mas no sentido de tentar coerentemente direcionar a comunidade nacional a esta visão que nós temos de transformação dos recursos naturais
em benefícios para Moçambique e para os moçambicanos. Esta, na verdade, é a nossa principal missão, que é de transformar os recursos em benefícios. E como é que nós transformamos esses recursos em benefícios? Inicialmente nós pensamos que é através da pesquisa para produzir informação ou informações que seriam intelligence, que são as informações analisadas, que seriam depois essas informações analisadas que não precisam ser relativamente muito estratégicas ou classificadas, mas essenciais, que é para permitir que, de forma muito básica, todos os atores nacionais, incluindo os estudantes no ensino primário, ensino técnico profissional, possam aprender de forma muito rápida para nós também nos integrarmos rapidamente e competirmos nestes mercados que têm os seus desafios e que nós estamos a tentar também resolver. E talvez também dizer que a nossa metodologia de trabalho chama-se PESP, que significa Problema, Estudo de Solução e Projeto. Quer dizer, para cada problema que identificamos, precisamos estudar soluções e desenhar um projeto que vá fazer a intervenção deste problema que nós identificamos. Então, temos procurado trabalhar nesta cíclica realidade, pelo menos recorrente em relação à identificação, análise, identificando dos problemas e depois a transformação desses problemas em alternativas que sejam execuíveis de certa maneira e a implementação dos projetos. Então a Academia Enermina, o Enermina Magazine, o IGRI, conforme dizia, o Mozambique Energy Intelligence, são na verdade o culminar de uma visão em materialização. E penso que tem sido esse o processo até este ponto. Obrigado. Falamos aqui na explanação esta rica que fez agora, que recuando 2 anos atrás, no ano 2011, sentiu uma certa dor quando pretender unir alguns dados para fazer, para sua utilidade na altura, não encontrou essa informação sistematizada. Exato. E desde então, a partir dessa dor, nos dias de hoje, de forma consciente ou inconsciente, usando a metodologia PESP, porque esta dor foi um problema, desenvolveu a partir de lá uma pretensão de tornar esta necessidade uma solução que vai beneficiar uma vasta maioria das pessoas. E a partir daí, dessa significância, o impacto, também isso se consubstanciar em um sinal de valor enquanto utilidade, um agente útil para a sociedade. Olhando para esta metodologia de empreendedorismo, que vamos lá, que é a fundamentação do empreendedorismo social e de impacto, que exige emprego de energia, de tempo, dedicação, recursos próprios, para desenvolver ou criar um bem-estar ao maior número de pessoas possíveis, que exige a sua paciência, também designado investimento de paciência. Qual é a grande motivação que Momad Mokanye tem para enveredar por esta modalidade de empreendedorismo, quando poderia, de forma contrária, dedicar-se ao emprego dos seus recursos, que é o seu conhecimento, seu know-how, para ganhos mais imediatos? Bem, é uma questão muito interessante que também não irei usar do espaço para mentir, dizer que sim, todos nós precisamos de capital, dinheiro, e fazemos isso também na expectativa de ter retornos. Mas pessoalmente eu gosto muito há quem me chama de socialista, sou mesmo pela ideia de que certas mudanças precisam ser feitas. E certas mudanças precisam ser feitas, mas podem não ser feitas da maneira como algumas pessoas pensam que podem ser feitas. Ou quer dizer, podem haver maneiras criativas de resolver certos problemas. E um dos problemas ao longo desse percurso meu que fui identificando de diferentes realidades. Primeiro, eu nasci em Angoche, na cidade de Angoche, num bairro chamado Ingure, por acaso é o mais famoso da cidade, e de lá logo pouco depois fui ver mais de uma zona, numa aldeia um pouco mais ao interior, que é Muliquiwa, mas de lá via também para Motucuti, que é a zona onde está a minha origem materna.
Então vi durante a infância um pouco sobre a realidade rural. Então, em algum momento percebi que era possível viver com recursos relativamente mínimos, mas trabalhando a terra, fazendo aquelas atividades que a nossa comunidade local sobrevive fazendo já há muito tempo. Percebendo essa realidade, depois fiz a primeira, a terceira classe nessa aldeia, depois saí de lá, fui para a cidade de Nampula, onde fiz a quarta, a sétima classe na escola 7 de Abril. Na escola em Angocha era a escola primária de Nacopa, em Nampula foi a escola 7 de Abril, depois saí para fazer o ensino secundário na escola secundária de Nampula. E só em 2011 é que vim à cidade de Maputo. Então foi uma mistura de várias realidades. E essa mistura de várias realidades, o meu mentor principal, que é o meu irmão, por acaso também gostaria de dar-lhe um abraço, sendo esta oportunidade. Meu mentor diz que muitas vezes quando não estamos conscientes sobre a realidade ou não percebemos, por exemplo, como é que a comunidade sobrevive, quais são os sofrimentos e as angústias, às vezes não somos capazes de nos posicionar de maneira tão construtiva e viável para a comunidade, que beneficie muito a comunidade. Mesmo estando nós envolvidos neste processo de tentar sobreviver para nós próprios. Mas a verdade é que nesse processo de entendimento e construção do indivíduo, posso não dizer que é uma voz interior, mas automaticamente fui estando a acreditar de que era necessário fazer alguma coisa até para os que podem não saber que precisam dessas coisas. E digo isso porque eu pessoalmente, quando comecei o setor de informação, eu pensava que tinha muita informação e pensava que sabia sobre esses setores todos, mas percebi pesquisando que há muita coisa envolvida nesses setores. E para uma realidade em que muita gente tem essa expectativa de tirar benefício daqueles que são os recursos que estão em Moçambique, sem ter o ABC, o conhecimento essencial, na minha visão, era impossível conseguir se estruturar ou se integrar na economia moçambicana, a economia que agora já está tendencialmente a elevar-se, a economia dos minerais, a economia da energia. E cheguei à conclusão de que tinha que fazer porque eu queria fazer. Logicamente que queria sim o capital, mas o tipo de negócio que eu fui encontrando foi um negócio não imediato. E o negócio não imediato exige muita criatividade. Criatividade para manter a motivação e disciplina. Criatividade para manter a equipe engajada. Criatividade para apresentar visões e soluções que sejam aceitas para o mercado. E é nesse processo e percurso que fomos tentando construir nossa identidade. A Mozambique Energy Intelligence Academia Enermina foi realmente num processo de voluntariado, e pessoalmente o que me move é acreditar que às vezes, mesmo nos piores momentos, Deus costuma dizer, digamos, Deus, a ordem superior, tem trazido ideias para a minha mente. Então, em algum momento, se as ideias de forma contínua estão na minha mente, tenho acreditado que antes do último suspiro é importante tirar essas ideias da mente, colocar em algum lugar organizadas, e mesmo que não seja eu a terminar as ideias, pelo menos se estiverem escritas, alguém poderá encontrar aquela ideia em algum tempo e dar a continuidade, se tiver essa pretensão de dar continuidade. E às vezes, honestamente, não sei porque faço, mas não me sinto exausto jamais em fazer as pesquisas, em fazer o treinamento. E também preciso dizer que de forma gradual algum rendimento está a chegar, não no sentido que nós gostaríamos, logicamente tudo isso é um processo, mas eu pessoalmente e a minha equipa temos sabido nos manter
consistentes na ideia de que sabemos o que temos que fazer e agora é preciso mobilizar as partes para poder conectar essas energias. Exato. E essas energias são conectadas de maneira relativamente independente. O que isso significa? Eu pessoalmente, junto da minha equipa, procuro muito gerar um espírito de independência e autonomia na execução das atividades. Eu pessoalmente concordo com a ideia de que temos que delegar muitas atividades que nós não sejamos muito profissionais nelas, mas muitas vezes quando nós fazemos a delegação das atividades, eu também tenho a ideia, um dos meus mentores também dizia, que é preciso não assumir que está a ser feito, mas verificar que está a ser feito ou seres tu próprio a fazer. Quer dizer, geralmente a coisa está a avançar numa visão sabendo que mesmo que seja alguns a entrar por voluntariado, outros com intenção comercial, alguns consultores chegam e fazem os seus trabalhos, já ganham o seu rendimento. Essa ideia de trazer oportunidades para todos, quer dizer que nós aceitamos praticamente todos. Essa é a lógica, não temos que excluir ninguém, tendo a necessidade que nós possamos resolver. Nós procuramos uma maneira de resolver, porque nós estamos, eu pessoalmente tenho uma visão muito nacionalista, dizia eu, talvez pela formação em relações internacionais, e dizia-se muito que o antigo ISRE tinha a diferença no detalhe, e a diferença no detalhe, tinha a diferença no detalhe na formação de homens de Estado, ou pelo menos homens de Estado no sentido de pessoas que têm uma relativa consciência sobre a realidade que nos engloba a nível internacional, a nível regional, a nível nacional e local, que é para poder eventualmente, com melhor sensibilidade, seja analisar os assuntos, seja tomar as decisões e realizar certas atividades. E essa também foi uma das coisas que eu pude constatar que muitas vezes falta na sociedade. Esta consciência realista sobre o que está a acontecer politicamente a nível internacional, a nível regional e nacional ou local, e qual é o impacto desses acontecimentos na nossa vida do dia a dia, porque é verdade, algumas pessoas pensam que decisões tomadas, por exemplo, na América, na Rússia ou na China, na África do Sul, não impactam de forma muito objetiva Moçambique. Mas é preciso termos uma consciência de que, para podermos compreender isso, é preciso sabermos ou aprendermos a ler o mercado. E aprender a ler o mercado significa nós conhecermos quais são as empresas, as organizações, quais são os atores que estão lá, quais são os projetos, de modo que nós possamos, por exemplo, quando vamos ao Google, saber exatamente o que é que nós vamos pesquisar, a quem nós vamos pesquisar, ou se tivermos uma oportunidade, a quem nós vamos direcionar. E essa visão que em algum momento às vezes falta. Tudo bem, assim, não é só isso, as questões de visão sobre as teorias de gestão da economia, da política, tudo isso influencia para podermos ter uma visão social, política, econômica um pouco mais ponderada. E às vezes vejo eu e percebo que a nossa sociedade, muitas vezes, ou a nossa juventude, é muito simplista, digo simplista ou minimalista. Significa que faz shortcuts. Shortcuts, esse também um dos meus mentores e professores dizia que quando analisava, por exemplo, o Mano Azagaia, o Mano Edson da Luz, dizia que, olha, o Mano Azagaia tinha ideias incríveis e construtivas socialmente. Um dos desafios que tinha era a questão de implementação dessas ideias, porque uma solução não é necessariamente imediata só por falarmos que a solução aparece ou se resolve, se materializa. Não, é um processo de construção de ideias, de planos e de mobilização de recursos e pessoas para poder, não de maneira simplificada, dizer que, olha, a corrupção resolve-se com isso. Não é muito bem com isso, não é linear. A dizer que a questão de transformação da sociedade faz-se com... Não é linear. Depois, quando nós não temos essa sensibilidade política, e muita juventude ou muita sociedade ou muitos de nós acabamos estando susceptíveis a manipulações bruscas, mais do que essas manipulações bruscas que podem ser políticas, mas mesmo econômicas, porque às vezes quando nós não temos essa consciência, ficamos ainda mais vulneráveis, seja a ser corrompidos, a sermos pessimistas em relação à nossa realidade, em relação ao nosso Estado,
Então, no final das contas, as coisas que me movem a poder tentar trazer a minha visão para Moçambique e para o mundo é realmente tentar transmitir acreditando que só com a consciência política, econômica e o conhecimento essencial é possível iniciarmos esta revolução que tantos se mobilizam para ter. E eu pessoalmente acredito que a revolução que é necessária neste exato momento é uma revolução mais intelectual, é uma revolução mais econômica, é uma revolução em que os jovens são capazes de mobilizar os jovens para trabalhar, não necessariamente mobilizar a juventude para, não diria perder tempo, porque assim estaria a desvalorizar a causa de muitos jovens, mas é preciso sermos racionais na forma de nós escolhermos os nossos atos a praticar e as nossas companhias. Então, no final das contas, às vezes sem esta consciência, muitos jovens acabam estando integrados em movimentos que não são relativamente credíveis ou que sejam construtivos para a sociedade. Então, no fundo, uma das coisas ou algumas coisas que me movimentam são esses princípios, de forma um pouco mais resumida. Muito bem, muito obrigado. Foi muito profundo e fez-me lembrar uma revisão que eu fazia ontem de uma newsletter que foi enviada por um guru de liderança, Robin Sharma, que ele periodicamente, a minha parte, tantos outros na sua base de dados, alimenta continuamente. Então ele dizia que após ter estudado o comportamento, a vida de vários líderes, que ele chama de titãs, em várias áreas de atividade, ele encontrou alguns caracteres comuns, que ele chama do código de gênio desses. E ele dizia que o código de gênio desses, desconstruindo esse modelo, ele dizia que o resultado é uma função de concentração, minimalismo, habilidade, mais o tempo, que foi precisamente um pouco disto que esteve a ouvir há pouco tempo. Exato. Convertendo esta ideologia, depois este movimento que carrega estes valores e princípios, está voltado à transformação de pessoas, e é que eu quero me deter, olhar para a liderança. Exato. Qual é o estilo, ou a escola, ou o modelo de liderança que Momad Mukanyeya está a impulsionar por via destes movimentos? E quem é o líder do qual se inspira? Se eu não for verdadeiro, também creio que as pessoas que andam comigo irão sempre saber. Na verdade, eu tenho o meu líder de inspiração não está muito longe de mim. O meu irmão, que é Francisco Mukanyeya, que desde pequeno ele criou-me. Penso que eu tinha os 9 anos quando ele começou a tomar conta de mim, e direto ou indiretamente por mais 20, 21 anos estivemos juntos, e mesmo ele não tendo dito todas as coisas, eu vi o que ele fazia, aprendi o que ele fazia e procurei ser uma réplica. E ser uma réplica significa saber fazer aquilo que ele sabe fazer. Logicamente que nós nunca saberemos o que uma pessoa, um líder possa conseguir fazer, mas tentar sempre perceber qual seria o posicionamento da pessoa com quem nos inspiramos é que em algum momento ajuda a trilhar os passos que tenho trilhado. Mas ele não é a única pessoa. Tenho também inspiração do professor Paulo Ash, e dizer talvez o primeiro, que é o Francisco Mukanyeya. Ele é o meu líder e orientador político, social. Ele costuma dizer assim: os sortudos chegam depois da luta acabar. Então quer dizer que em todo lugar onde nós estamos, quer dizer que Deus está a nos proteger, e se nós usamos ou gastamos parte do tempo do lugar, alguma coisa Deus está a nos proteger para evitar situações adversas. Exato. Então essa é uma das coisas que ele costuma dizer. E ao mesmo tempo o professor Paulo, ele tem sempre insistido no realismo e pragmatismo. Quer dizer, por mais que as nossas ideias, as nossas visões
sejam satisfatórias para uma grande maioria, ou pareçam que sejam espirituais, às vezes temos que olhar no realismo. Essas ideias são execuíveis ou não? E a escola realista é a escola principalmente de relações internacionais, e o realismo muitas vezes, ou pelo menos na sua essência, valoriza ou diz que aquilo que o relacionamento entre os atores, sejam estatais ou individuais, organizacionais, é baseado nos interesses. Mas essas ideias realistas tem outras ideias no realismo sobre o self-help, quer dizer que a autoajuda, o líder ou a entidade tem que ser autossuficiente ou procurar autossuficiência e garantir ou pelo menos confiar a sua segurança a si próprio. Há várias outras, mas principalmente na independência ou na autonomia do indivíduo ou da organização. Mas em algum momento é uma mistura de várias realidades. Por isso eu contava um pouco a história sobre a minha infância à comunidade, que diz que em algum momento me mostra que não são simplesmente as teorias que fazem sentido na sociedade. As teorias funcionam para nos ajudar a regular alguma situação ou alguma realidade, e ajudam-nos também a fazer a leitura da nossa realidade, mas elas não podem ser estáticas. E o não estatismo dessas teorias, em algum momento, faz-me sempre, para qualquer que seja a ideia ou teoria que seja original, sempre tem a tendência de acrescentar mais alguma ideia. Quer dizer, é uma forma de alargar o pensamento, mas também colocar a minha ideia dentro de um pensamento que pode ser estendido. Então, é nesse sentido que, em algum momento, as minhas teorias se desenvolvem, mas também tenho ouvido muito os meus pais. Não falei dos meus pais, mas os meus pais, eles nestes últimos momentos que eu me conheço como gente também, têm participado na minha vida, mas de forma um pouco distante, porque eles estão lá em Nampula e eu cá estou, mas temos estado juntos. E meu pai sempre diz que, ele costuma dizer que é preciso sempre assumir que pessoas não são pessoas, pessoas são pé deles. Quer dizer, nós podemos saber que é um indivíduo pelo formato do pé, mas pela mente, pelo coração e pelas possibilidades que o indivíduo pode trazer, sejam boas ou más, nós nunca vamos saber. E eu também costumo dizer que o facto de nós termos o senso de individualismo, ser singular, permite que cada um na sua mente possa regular o seu discurso, e mesmo que tenha suscetibilidade de dizer alguma coisa, possa travar, porque tem controle daquilo que não deseja transmitir. Às vezes temos essa facilidade, às vezes não temos, mas e a minha mãe também nessa questão de liderança servidora diz que ser amado partilhar é amar, né? E ela também diz que mais vale comer apenas um doce do que comer uma pedra. Então, num processo em que há pouca coisa e não há nada, é melhor aceitar a pouca coisa e avançar. Então, no final das contas, é uma política de contentamento. E eu aplico uma política de contentamento progressivo, quer dizer que não estou estático, gostaria de ver a mudança e faço essa mudança acontecer. Mas de todas as minhas frustrações, tenho que contê-las, porque humanamente sei que há muita gente que tem os seus sofrimentos, mas pessoalmente também tenho dificuldades que, se não fosse Deus, eventualmente já poderia deixar todas as coisas, dizer que olha, já não quero mais essas iniciativas, só vou sentar na minha aldeia. Mas não, eu preciso ter essa persistência e ter essa visão de poder crescer, porque em algum momento eu, quando olho as minhas iniciativas, eu quando comecei eu dizia que não, eu gostaria de ser como a Google. Então, e é uma visão que em algum momento está a se construir, aos poucos estamos a chegar lá, e estamos mesmo a ser uma academia, um centro de conhecimento, pesquisa, que já temos a nossa credibilidade, que estamos muito gratos pela boa observação
que temos tido de todas as instituições, os profissionais e comunidade, e é um trabalho realmente conjunto. Então a minha liderança faz-se todos os dias e faz-se com as pessoas que trabalham comigo e convivem comigo, porque nem todas as soluções eu tenho. Então às vezes, quando não tenho as soluções, solicito a ajuda dos meus colegas, mas sempre tenho essa ideia. Independência, quer dizer, eu tenho que ser capaz de executar uma atividade, pensar, fazer, como diz o meu mestre, é preciso pensar, fazer e trazer a solução. E a minha equipa também tem que ser capaz de, diante de uma situação que pode em algum momento ser possível executar a atividade por uma única pessoa, tem que ser capaz de fazer isso e apresentar a solução. Por quê? Porque isso reduz o tempo de trabalho, reduz os vai-vens das conversas, porque em algum momento tudo tem que começar de algum lugar. Um projeto começa de alguma ideia. Um grande negócio começa de algum lugar. Então é preciso sempre ter esse espírito de iniciativa e independente. Então no final, depois sempre colaboramos, mas sempre promovo essa ideia de que é preciso ser capaz de pensar, fazer e materializar a coisa, ser visível. Se não é possível visualizar em termos de objeto como tal, mas pelo menos visualizar como um papel. Exato. Muito bem, excelente. Como é que o líder Momad Mukanhé prepara-se numa cadência diária, enquanto um ativo que, inserido nos vários ambientes, contextos, vai transmitir uma energia? Até começou muito bem por dizer que a visão, o logotipo é a energia que é conectar com a gente. Exato. Então, como é que se prepara individualmente em termos físicos, mentais, espirituais e emocionais para ser esse vetor de transmissão de energias que convergem juntamente com os seus diretos e indiretos colaboradores? Bem, obrigado pela questão. Mais uma vez, eu estou de coaching, estamos a aprender. Essas questões são mesmo interessantes de refletir. Bem, eu em algum momento costumo dizer que o trabalho que nós fazemos tem que ser o nosso cotidiano. O nosso cotidiano, no sentido de que praticamente quase todo o nosso tempo tudo bem, pode se dedicar a outras coisas, mas tem que se dedicar àquele trabalho. E só quando se dedica àquele trabalho é que o trabalho começa a ganhar forma. E para o trabalho ganhar forma é preciso sim ter a disciplina. Disciplina é fazer a coisa evoluir de maneira progressiva e gradual. Não só um dia, não só 2 dias, mas praticamente todos os dias. E isso logicamente que é cansativo, né? Mas é um processo natural quando nós queremos fazer evoluir ou desenvolver certas habilidades. Por isso que em algum momento mesmo, quando nós estamos a aprender, nós não vamos fazer o mestrado em um único dia. Não vamos fazer a escola secundária ou primária num único dia. É um processo gradual, até nós concluirmos. Como é que eu me preparo? Em verdade, nunca estou certo em quase nenhuma das frentes em que eu interajo com as pessoas. Nunca estou certo do que vou dizer, mesmo sabendo, tendo algum roteiro, porque eu sei que por várias razões as situações podem mudar. O meu ritmo dos batimentos cardíacos pode alterar às vezes, e sempre sai aquele medo, mas objetivamente eu costumo tentar transmitir a ideia de que o importante não são necessariamente as minhas emoções, mas a informação que eu estou a transmitir. O que isso significa na prática? Na prática, muitas vezes procuro transmitir a informação tentando neutralizar os meus necessariamente sentimentos, porque às vezes o que o momento precisa é de objetivamente a informação e da execução daquilo que precisa ser executado. Então não é muito interessante dizer que é preciso suprimir as emoções em alguns momentos para tomar decisões, mas esse processo de suprimir emoções
o que faz de mim enriquece ou pelo menos aprofunda aquela ideia de servir. Porque em muitos momentos da minha vida, ou recorrentemente quando me vejo no meio da comunidade, no meio da família, no meio dos amigos, no meio da equipa, eu procuro satisfazer as necessidades da minha equipa, da minha família, independentemente do meu estado emocional, estado de espírito, porque em algum momento as coisas precisam acontecer e a emoção do momento, em algum momento, pode não mudar o resultado daquilo que se precisa alcançar. Então, essa é uma das coisas que também tenho tido. Em muitos momentos procuro não focar nas minhas emoções, mas naquilo que as pessoas precisam. Por isso que eu dizia que tenho tido esta ideia de liderança servidora, de utilidade. Então, em contextos sociais eu procuro realmente ser útil. E uma das coisas também que talvez não poderia deixar de dizer é que neste processo de liderança ou de vida, nós temos que ser capazes de fazer aquilo que é necessário ser feito. Pode não ser tudo, mas costumo dizer isso e dou sempre um exemplo dizendo que eu fiz relações internacionais. Depois de fazer relações internacionais, entrei para o município da cidade da Matola. E no município da cidade da Matola, algumas das atividades que eu fazia era segurar pasta do chefe, era servir café em alguns momentos, era correr atrás de um lado para o outro à procura de, às vezes, gravatas, às vezes coisas que no mundo profissional parece que não são adequadas, mas o objetivo realmente é resolver o problema emergente. Não é necessariamente aquela emoção que tu estás a transmitir a si próprio naquela altura. Exato. Então, eu pessoalmente não tenho problemas de não sair bem na fotografia, mas fazer aquilo que tem que ser feito. E fazer aquilo que tem que ser feito às vezes exige humildade. Exige humildade no sentido de que tu podes chegar a te humilhar ou te sentir humilhado por ter que sair e servir-te um café. Mas eu não tenho problemas quanto a isso. Se é o que tem que ser feito e eu tenho as condições próprias e Deus me permite fazer aquilo, eu tenho que fazer, porque para não ter que esperar os outros e a coisa, ou pelo menos a missão, não se cumprir. Eu gosto de cumprir missões e geralmente gosto de ter os encontros, principalmente para tomar decisões. Acabo não sendo uma pessoa de muitos encontros, de muitas reuniões. Gosto de ser muito pontual. Por quê? Porque acredito que todos podemos, de certa maneira, criar tudo bem. No nosso encontro tem que ser significativo e não simplesmente chegar a um lugar e conversar. Acredito que as conversas são muito boas, mas acredito em conversas produtivas. E essas conversas produtivas, em algum momento, aceleram o nosso tempo de existência, na medida em que quanto mais produtividade nós tivermos, menos chamamos waste, né? Desperdício de tempo nós temos, porque a vida são momentos reais. É como neste momento que nós estamos aqui. Esta é a nossa vida neste exato momento. Não existe uma outra realidade nossa para além desta. Então é preciso ter essa consciência de que é preciso fazer valer a pena. E fazer valer a pena significa, em algum momento, transmitir a informação com tranquilidade, com a verdade do seu coração, mas que toda essa verdade também é formulada através do conhecimento que adquirimos, que é tudo uma conjugação de muitas coisas. Por isso que hoje em dia não estará a falar só com o Mumad, que é estudante, que é mestrando em Economia de Gestão de Relações de Economia e Petróleo e Gás, mas está a falar também com um Mumad que já foi estudante de Relações Internacionais e Diplomacia. Está a falar com um Mumad que eventualmente já esteve, por exemplo, saiu do campo, muito lá mesmo na aldeia. E já esteve, por exemplo, em Washington DC, já esteve não sei aonde, já esteve. Então, são muitas coisas que em algum momento convergem numa única pessoa. E é sempre assim com todos nós. Nós somos um conjunto de muita informação acumulada, muito conhecimento, e até costumo brincar nos momentos mais tristes, dizendo que nós somos
uma coleção de amores perdidos. Obrigado. Pois, mas creio que é nessa vertente de liderança e de preparação. Em termos de preparação para conversas, por exemplo, públicas, eu gosto muito de usar os factos e números, mas mais do que isso, transmitir sempre um sentido de realismo que é colocado em perspectiva pelas relações internacionais. Então, por isso que acabo no discurso às vezes dramatizando para parecer, olha, não é parecer, é estar no sentido mais patriótico. Eu costumo dizer que gosto de Moçambique mais do que muita coisa, por isso que eu dizia que o mapa de Moçambique anda comigo, o mapa de Moçambique, para dizer que, bem, eu acredito que nós somos os responsáveis pela transformação que nós precisamos ver no mundo. Dizia-se noutra altura que a mudança começa contigo em muitas publicidades, mas a mudança nós é que temos que fazer. E é preciso ter um pensamento coerente para que essa mudança ocorra, para não chocarmos com muitas forças, mas conectar energias com todas essas forças para um comum e progressivo desenvolvimento. Excelente. Muito obrigado. Para fechar, porque também é importante nós sabermos, sobretudo os que acompanham em direto, como é que as pessoas podem acompanhar o trabalho que o Momad Mukanhé está a fazer através das plataformas digitais? Onde é que deposita o material, a contribuição, e como é que as pessoas podem saber mais do seu trabalho? Bem, primeiro agradeço. Nós temos algumas páginas oficiais. Temos a nossa página Enermina da Academia, que é www.enermina.org. Temos a página da Mozambique Energy Intelligence, que é www.mei.co.mz. Mas também estamos em todas as redes sociais possíveis, algumas delas, pelo menos o Facebook e o LinkedIn principalmente. E lá nessas plataformas estamos a construir uma comunidade. Agora já estamos por volta de 30 mil cumulativamente, 30 a 35 mil. Mas o nosso trabalho, na verdade, nós procuramos desenvolver e direcionar as entidades respectivas. Quer dizer, nós procuramos fazer divulgação mínima, mas partilhas mais estratégicas. Quer dizer, nós fazemos as pesquisas e divulgamos com líderes comunitários, com esses líderes das associações juvenis, que é para fazerem chegar aos outros atores. Mas uma das coisas que nós também são formações massivas. Então, de certa maneira, nos nossos meios de comunicação, estamos sempre a divulgar as nossas atividades, mas de forma física, quem desejando nos encontrar, nós estamos no edifício do Conselho Municipal da Serra da Matola, mas também temos a nossa sede oficial na cidade de Angocha. Estamos na cidade de Angocha, Rua de Muxelele, 151, e é lá onde nós estamos a construir a nossa pequena equipa. Logicamente que as equipas são deslocalizadas de certa maneira, mas estamos um pouco por todo o espaço onde somos necessários, para dizer que, por estarmos deslocalizados, termos essa metodologia deslocalizada, temos profissionais que estão em todo o país, capazes de resolver os assuntos pontuais emergentes. Então, estamos nessa perspectiva. E contactos, não sei se contacto é importante, mas nós estamos já. Exato, estamos por aí. Obrigado. Muito obrigado. Queremos agradecer por este tempo que partilhou e deixou cá com muita clareza as suas lições de liderança na base da sua própria trajetória e vivências e experiências pessoais. Desejamos a si os maiores sucessos e que esta inspiração que vem do alto continue a renovar a esperança de fazer mais e mais, de ver todos os seus sonhos a serem materializados. Muito obrigado.
e talvez vou até aproveitar a oportunidade para saber mais sobre a liderança espiritual. Eu tenho às vezes sentido a necessidade de me aproximar mais a Deus. Não é por mera brincadeira, mas nós percebemos que apesar de termos a bênção de ser capazes de pensar, fazer as coisas, às vezes também percebemos que há necessidade de nos aproximarmos da espiritualidade, principalmente porque o final é o mesmo e é preciso preparar-se sempre para o final. O final é a morte, como todos nós sabemos, mas antes disso é preciso limpar a alma. E creio que quando via ou acompanhava aquele trabalho do Mara, dizia sobre a liderança espiritual. Eu acho que preciso desse curso, creio que irá me ajudar bastante. Sou muçulmano, mas creio que os ensinamentos sejam valiosos, principalmente por estarem a ser transmitidos por alguém que também admiro e que tem experiência e, de certa maneira, conforme também logo de início eu dizia, inspira-me pela forma como transmite o seu pensamento, mas também lida com o público. Tem uma tranquilidade divinal, poderia dizer assim, que creio que só os anjos para poderem lhe tranquilizar dessa maneira. Então, de certa maneira, também procurava tê-lo como um dos mentores para poder ensinar-me neste processo de liderança que é contínuo e que creio que também ainda temos muito a aprender. E sem mais agradecer pela oportunidade, e tendo a oportunidade mais uma vez estaria feliz em cá estar. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho a certeza absoluta que o espírito que opera é o mesmo. Estas lições encontram postadas em nossas plataformas Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, no nosso aplicativo Eloy. Um abraço, Luz e Pedro.